Embora muitos de nós frequentemos a Casa do Caminho ou centros espíritas, muito poucos de nós estudamos a doutrina espírita. Às vezes, nós lemos um livro ou outro, um romance, aquele bem aguinha com açúcar. O fulano, esse autor, não leio não, porque é muito difícil. Mas é preciso estudar a codificação para que nós saibamos o que Kardec está nos ensinando. Por que a obra de Allan Kardec é tão importante para o progresso humano? Por que nós podemos afirmar que, se não estudarmos a codificação, nós não progrediremos? Eu falo isso sem nenhum medo, ou receio, ou preocupação de que alguém diga o Irie é fanático. Não digo não, porque eu sei que eu não sou. Porque a codificação, a obra de Allan Kardec, ela abre uma porta, uma janela, um universo que nos dá continuidade ao nosso limitado campo do conhecimento humano em todas as áreas deste conhecimento. Então, quem tem vontade mínima de ampliar o conhecimento da sua área de trabalho, seja qual for, estude a codificação. Seja qual for. Porque nesta codificação é colocar em código, colocar em ordem, uma ordem sequencial, lógica, reflexiva e ampliada. Você vai e volta dentro do estudo de uma maneira interminável, porque na medida que você vai aprendendo, você vai aprofundando, ou melhor, vamos tirar a expressão aprofundar, porque aí muita gente já bloqueia. Não, esse negócio de profundo aí já ficou difícil, estou fora. Já começa a pensar na música. Esquece, não presta atenção. Ampliando, dilatando o conhecimento. Esta é a função da codificação. Por isso ela veio, para trazer de volta os ensinos semeados por Jesus, juntamente com seus exemplos, ampliados para a eternidade humana. Então, quando nós viemos para a Casa do Caminho assistir uma palestra, nós viemos de livre e espontânea vontade. Ninguém nos pegou pela mão e nos trouxe à força. Às vezes, fomos provocados pela dor, uma dor qualquer, não que seja insignificante, uma variedade de dor, um tipo de dor. Nos trouxe porque o que o mundo nos ensina é útil, muito útil, só que é limitado, é restrito, vai até um ponto, ali para. Quando nós atingimos certa maturidade pessoal, quando amadurecemos, começamos a refletir sobre a vida, pensar no porquê, o que está acontecendo, quando nós começamos a questionar a nós, ou melhor dizendo, o mundo em volta, aí nós precisamos desses recursos dilatados, desses recursos ampliados pela ciência, filosofia e, posteriormente, pela religião espírita. Isto é necessário estudar, porque, senão, nós ficamos fazendo o que os outros fazem, inventando respostas, supondo conhecimentos. E aí nós cometemos erros, conosco e com os outros. E isto é inadmissível para um frequentador da Casa do Caminho. Por isso nós temos que estudar. Por isso o codificador nos chama à responsabilidade. Espíritas, instruí-vos, quer dizer, estudem e aprendam.
estudem e aprendam. Então, nós vamos estudando, vamos vendo, vamos aprendendo a enxergar a vida pela ótica ensinada por Kardec, vamos ampliando este conhecimento, vamos entendendo quem nós somos, o que estamos fazendo, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, qual é o nosso destino, e vamos ampliando o conhecimento das coisas que fazem, que nos afetam do mundo exterior, mas, e principalmente, do nosso mundo interior. E este aprendizado é eterno. Eterno. Nós vamos estudar, aprender, progredir por toda a eternidade. Nenhum espírita que tenha estudado tudo, bastante, vivido muito, estudou, aprendeu e evoluiu tudo que era possível. Nenhum. Nenhum. Porque nós vamos sempre ampliando este conhecimento. Então, nesta ampliação de conhecimento, nós vamos levantar um tema, uma expressão que é preciso que nós, espíritas, nos corrijamos com relação a esta expressão. Quando a gente fala expressão, não é a simples palavra, é o sentimento que ela traduz, sentimento que nós temos no nosso íntimo, temos na nossa alma, e este sentimento rege a nossa conduta. Por isso que não existe aquela expressão, falei da boca para fora. Não. Quando você fala porque sentiu. Você pode se arrepender de ter dito. Aí você usa a expressão meio que de muleta. Ó, Iria, desculpa, eu falei da boca para fora. Quer dizer, você já não sente muito, mas ainda está no instinto, ainda está no reflexo. A expressão que nós vamos trabalhar com ela hoje, lançar maldosamente essa inquietação na cabeça de vocês, é uma expressão muito simples na sua maneira de ser dita. É o imediatismo. Imediatismo, ou imediatista. O imediatismo é a tendência que nós temos em agir em função daquilo que oferece vantagem imediata, sem que nós consideremos as consequências desta ação. É aquilo que a gente faz de repente, quase como um instinto. Isto é o imediatismo. Atender à necessidade que nós supomos ter naquele momento. O imediatismo é alimentado pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Nós somos imediatistas. E nós só conseguimos começar a aprender a existência deste sentimento em nós quando nós começamos a estudar a doutrina espírita. Porque o conhecimento do mundo, o conhecimento social, as ideologias são imediatistas. Nós aprendemos em casa, na escola e nas igrejas a ser imediatistas. O mundo é assim. Time is money. Tempo é dinheiro. Todo mundo vive correndo. E eu sempre me perguntei, para onde? Para onde você corre tanto? Ah, porque não dá tempo. Dá. Você só está fazendo coisa a mais, porque você quer mais. É o imediatismo. E aí nós sofremos. Aí vem exatamente a necessidade de se conhecer esse imediatismo, porque ele é tão danoso que ele eleva o eu sobre o nós. Então, para um imediatista, é quase impossível
que ele cumpra as leis divinas. É quase impossível. É quase impossível um imediatista aprender e aplicar os ensinos de Jesus. Muito simples. Como o imediatista é aquela pessoa que busca vantagem imediata, ele não mede consequências futuras, você diz para ele assim, mas Jesus disse que é necessário amar o próximo. Aí ele para e pensa, mas o que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou amar um cara que não está aqui do meu lado, que é um chato? Não vou amar esse cara, não. Ele não consegue perceber as várias facetas desta expressão amor. Ele entende amor como alguma coisa, talvez, um sentimento que lhe dê vantagem. Talvez, mas ele entende o amor como alguma coisa que lhe dá um prazer imediato, lhe dá uma vantagem imediata. Por isto, é tão difícil para o imediatista aprender e praticar as bases do cristianismo, as bases das leis de Deus e dos ensinos de Jesus. Olha como isso é grave. Olha como isso é grave. E olha como é difícil para nós. Por isso que eu falei, maldosamente eu vou despertar isso em vocês. Porque vai ficar esse cupim atazanando a cabeça de vocês depois desse nosso estudo breve, porque o assunto é muito longo, muito profundo, muito amplo. Então, para assanhar um pouco mais, nós vamos lá na questão 920, e a partir dela, eu não vou ficar citando, porque eu acho muito chato ficar citando pergunta do Livro dos Espíritos, 920, a partir dali tem uma sequência de perguntas que fala sobre, que Kardec indaga aos espíritos sobre a questão da felicidade. Felicidade. Essa época de dezembro, a consciência pesada, né, nós desandamos a disparar mensagens de felicidade para os outros e tal, mais para limpar a alma, tentar purgar as falhas do que por emoção mesmo. Mas Kardec faz uma pergunta, as perguntas dele são brilhantes, né? Kardec é um gênio, um gênio. Ele pergunta assim para os espíritos, o homem pode gozar a felicidade completa na Terra? A resposta do espírito, não. Porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Então, a resposta de cara, não. Você não pode ser feliz completamente na Terra. Pronto. Para um imediatista que está aqui, não vocês, mas um que está escondido aí, lá atrás da cortina, para ele, essa resposta é um veredito, é uma sentença de prisão. E ele vai reagir de uma maneira interessante. Ele vai reagir assim, ó, não pode. Deus falou que eu não posso ser feliz. Está lá, no Livro dos Espíritos. Kardec, o Espírito falou com Kardec que eu não posso ser feliz. Então, já que eu tenho que pagar meus pecados, já que eu tenho que passar por provas, expiações e sofrimento, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser e que se dane o mundo. E aí sai dando de pés pelas mãos. E ele vai viver do jeito dele, perdendo novamente a oportunidade que lhe foi dada nesta reencarnação com um agravante, que ele começou, ele que eu falo somos nós aqui, tá? Nós, começou a aprender a existência de uma obra tão importante como é a codificação. Lendo a mesma pergunta, a mesma resposta, com um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver que Kardec pergunta ao espírito se é possível a felicidade completa. Ele não perguntou
se é possível ser feliz. Ele perguntou: é possível a felicidade completa? Essa ainda não é. Claro que não é. Sabe por quê? Não precisa fazer um tratado de filosofia. Porque nós não sabemos o que é felicidade. Se nós formos aqui mais ou menos umas 400 pessoas, e eu pedir a cada um de vocês para escrever com poucas palavras o que é felicidade, nós teremos quase que 400 respostas diferentes. Por quê? Porque para nós imediatistas, a felicidade é a resposta para o problema que me aflige agora. Então, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que tem problema de saúde, tem gente que tem problema amoroso, tem gente que tem problema com o filho, tem gente que não sabe o que vai fazer com o filho pequeno, porque criança não vem com manual, tem gente que quer mudar do país, tem gente que quer uma porção de coisa. Tem gente que não queria ser ele, queria ser o outro. Tem gente que não consegue conviver com a idade, dando a aplicar botox, fica parecendo pato, né? E ele acredita que é lindo, né? Tem gente de todo jeito. Isto é felicidade. Ou melhor, é o sentimento imediatista de felicidade. Mas está longe de ser felicidade. Por isso que nós não podemos ser completamente felizes. E continua a resposta do Espírito, lendo com mais parcimônia, com mais calma. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então, eu vim para esta encarnação trazendo as minhas falhas do passado. E estas falhas eu me programei, nós, relembrando, me programei para corrigi-las. Estas falhas são as minhas dificuldades nesta caminhada. E estas dificuldades, às vezes, não permitem que eu me sinta feliz. Mas, segunda resposta, depende dele, depende dele, nós, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto é possível. Então, lendo com um pouquinho mais de calma, nós vamos ver que é possível ser feliz no planeta Terra, sim. Vamos continuar. E significa, ao contrário do que pensa o imediatista, nós não estamos fadados ao sofrimento. Nós não fomos criados para sofrermos. Nós podemos ser felizes, basta que queiramos sê-lo. Basta que queiramos, porque nós não queremos muito, nós pedimos para ser felizes. Observem as preces que nós fazemos, as conversas que nós temos com Deus e a espiritualidade. É só na petição, só no petitório. Eu quero isso, eu quero aquilo, se eu isso, se eu aquilo. Nós estamos sempre pedindo alguma coisa para alguém, nós, alguém ele, um agente da nossa felicidade. Raramente nós pedimos que a espiritualidade nos ajude a ter paciência para conviver com o parente próximo que é um mala. Nós pedimos para ele sumir da vida da gente, mas ele não pode sumir, ele está ali do lado. Ele é um mala, sim. Então treine para que a mala fique mais leve. Tem alcinha ou rodinha, aí você sai carregando a mala. Nós pedimos para a mala desaparecer e não para aprendermos a suportar a mala. Não é assim? Nós estamos pedindo sempre uma intervenção divina, meio que miraculosa, para resolver o nosso problema. Aí nós não seremos felizes, porque nós não estamos nos esforçando para sermos felizes. E nós buscamos a felicidade de uma maneira equivocada, porque nós a buscamos com todas as nossas atenções voltadas para as materialidades. Nós achamos que ser feliz é possuir, é ter, é estar. E aí, os espíritos nos
chamam a atenção. Os bens materiais devem ser considerados os meios e não os fim ou a própria felicidade. Nós precisamos urgentemente aprender a utilizar o que nós temos, o que nós conquistamos, para promover o nosso equilíbrio e, depois deste equilíbrio, ou durante a promoção deste equilíbrio, fazermos a felicidade para o outro. Porque nós só conseguimos ser felizes quando nós divulgamos ou exercitamos a felicidade para o próximo. Quando o foco é a posse, aí nós cometemos grandes erros. Porque quando nós desejamos desesperadamente possuir alguma coisa, ter alguma coisa, aquilo ali é o foco exclusivo da nossa vida, quando nós pensamos nisto, nós cometemos erros gravíssimos. Observem as pessoas que procuram determinadas profissões apenas para conquistar a tal estabilidade. Não, eu vou fazer um concurso público, porque aí eu tenho um dinheiro garantido. Para que você vai fazer? Para qualquer coisa. Uma pessoa que dedica a sua vida a qualquer coisa, no mínimo, não é digna de confiança. No mínimo. Porque ela estará lá, naquele lugar, fazendo qualquer coisa, em troca de dinheiro. Se alguém chegar e oferecer um dinheiro a mais para ela topa. A materialidade não deve ser, para nós espíritas, não pode ser o objetivo da nossa felicidade. Ela é um instrumento, minimamente. A posse do bem material me garante uma vida saudável, e com esta vida saudável eu posso desenvolver trabalhos na casa do caminho. A posse de um bem material, a posse de um emprego, a posse de um carro me permite chegar aqui, desde que seja cedo, para assistir à reunião ou vir trabalhar com mais conforto. A posse do bem material nos deu, graças a Deus, a condição de colocar ar-condicionado aqui. Senão estaríamos suando, incomodados. Isto é um bem material conquistado de maneira cristã. Olha só, não é aquela coisa de que nós temos que abrir mão do dinheiro que as religiões ensinam. Não, o bem material é o meio para se conquistar a felicidade, e não a felicidade em si, e não o fim em si. Quando se pensa nisso, vai se transformando, sem perceber, em uma pessoa imediatista. Porque a vida é medida por custo e benefício. Custo e benefício. Ah, não, vale a pena, e tal. Vale a pena, e tal. E vai fazendo para conquistar coisas. Chega num certo momento, ele conquistou tudo, ele olha para trás e ele colecionou também uma série, um longo manto, uma longa cauda de mágoas e aborrecimentos que ele fechou os olhos para conquistar somente aquele bem material. E outro detalhe que os espíritos delicadamente chamam a atenção é que essas conquistas materiais não são necessárias para a nossa felicidade por uma razão simples. Nós vamos morrer e elas vão ficar aqui. Caixão não tem gaveta. E lá não tem banco. Você vai passar a vida magoando os outros para juntar mais do que necessita, mais do que precisa. Morre, fica tudo para os outros. Aí vai embora, velho. Já foi, deixa o seu aqui e pronto. É preciso pensar, dilatar a maneira de ver a vida. O homem, a maioria das vezes, é artífice da própria infelicidade. Se o imediatista lê isso, o homem, a maioria das vezes, é artífice da sua própria infelicidade. O imediatista lê isso, ele não entende
Ele não compreende. Como eu posso ser o criador dos motivos da minha infelicidade? Eu não sou louco, eu não sou doido, e muito menos um asno. Mas nós somos. Nós somos, sim. A maioria das vezes, porque o Espírito faz uma ressalva. Porque, em alguns casos de reencarnação, as falhas cometidas por aquele espírito são tão grandes que ele renasce compulsoriamente. Você vai nascer. Você vai reencarnar naquela casa, naquele ambiente, sem direito de escolha, sem direito do uso do livre-arbítrio. Vai, como quem é condenado a uma prisão. Você vai nascer assim, vai nascer naquele lugar e vai ficar ali. Nós já vimos muito isso. Às vezes a gente passa por recantos desse país imenso e olha uma pessoa naquele lugar, naquela casa, sozinho. Sozinho. Você fala assim, por que você não sai daí? Por que você não muda? Aí não tem nada. Ele responde, para onde? Sendo que a meio-dia de distância tem uma cidade. Ele não consegue sair. Se nós estudarmos a história dos povos antigos, nós vamos ver que pessoas, e não tão antigos, até recentes mesmo no Brasil, pessoas que eram escravizadas, não só negros, né, mas vários povos foram escravizados, o sujeito estava ali, escravo, aí o senhor ia dormir. Tem um escritor francês que viajou pelo Brasil, chamado Saint-Hilaire. O Auguste Hilário Saint-Hilaire conta uma das viagens dele do Rio de Janeiro para Minas Gerais. E é brilhante a maneira como ele escreve, e ele conta que ele encontrou na Serra de Petrópolis, na subida da serra, não tinha esse nome, lógico, ele subindo, ele viu uma estalagem, tá, toda fechada, tá, já era tarde da noite, e um homem negro, um escravo, portanto, sentado com um cavalo amarrado aos pés. E ele sentadinho ali, ao lado da fogueira. E ele chegou perto desse homem e perguntou para ele, por que você está aqui? Ele falou, eu sou escravo, não posso entrar. E o meu senhor está lá dentro dormindo. Aí ele diz, por que você não foge? O escravo respondeu, para onde? Para onde? Na cabeça dele, ele não tinha para onde ir, sendo que bastava montar no cavalo e singrar floresta adentro. Essas reencarnações impositivas, as pessoas ficam limitadas. Mas voltamos lá. A maioria das vezes, essas são as exceções. Quer dizer, no modo geral, nós somos os artífices da nossa infelicidade. Por quê? Porque somos imediatistas. E se nós começarmos delicada, sutil e suavemente a pensar em como aplicar na rotina da nossa vida, no meio que nos cabe, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa individualidade, dentro da nossa competência, nós aplicarmos as leis de Deus dioturnamente, pensarmos em nós, individualidade espiritual encarnada, como um agente da lei de Deus na Terra. Não é egoisticamente, é individualmente. Se nós começarmos a fazer isso, nós começamos naturalmente a nos afastar das mazelas e das misérias do mundo, evitando males maiores. Aí alguém pode perguntar, pode pensar, estar pensando, mas como eu vou aplicar a lei de Deus no meu trabalho? Como eu vou aplicar a lei de Deus na minha casa? Como eu vou aplicar os ensinos de Jesus neste ambiente? Estude o Evangelho, estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Médiuns, estude obras. Aquele que melhor dos livros da codificação, aquele que melhor lhe calar o espírito, aquele que melhor lhe responder às suas aflições, estude e você
com absoluta certeza encontrará as respostas que precisa para que a sua atitude, a sua palavra, a sua caminhada, o seu gênio, o seu temperamento, a sua personalidade vão se modificando por instrução, compreensão, e você começa a modificar o seu ambiente interno. Modificando o seu ambiente interno, o ambiente externo se modifica por consequência. E os perigos do mundo, as mazelas do mundo, todos os medos que o mundo nos apresenta vão se afastando de nós, porque nós vamos saindo da faixa de ação e reação da materialidade. Simples e naturalmente, sem nenhum escândalo, sem nenhum efeito bombástico, pirotécnico, sem nenhuma genialidade. Por quê? Porque todos nós somos médiuns. Todos nós trazemos em nós, que a Dona Isabel chama de impressão digital de Deus, que é a mediunidade, a capacidade de nos comunicarmos com os espíritos, os mensageiros de Deus na terra, os mensageiros do Cristo na terra. Todos nós somos dotados de intuição, todos nós somos dotados de energia, todos nós somos dotados de compreensão. Todos nós somos dotados de sentimentos construtivos. E a aplicação, o aprendizado destes sentimentos, o direcionamento desses sentimentos com a visão de Allan Kardec, que é a visão do Cristo, vai suavizar as nossas emoções, nos instruindo para que nós nos preparemos dioturnamente para vivermos como cristãos mundo afora. Vejam bem, esta questão da felicidade é uma preocupação humana de todos os tempos, de todas as eras, de todas as culturas. Em qualquer cultura mundial, nós vamos vendo o homem buscando ser feliz. E os pensadores passaram por este tema. Como ser feliz, o que é a felicidade. Todos os filósofos escreveram sobre isso, todos, sem exceção. Até os mais materialistas, que não conseguiram entender minimamente o que era ser feliz ou o que era a felicidade. Aristóteles, que viveu lá 300 e tanto antes de Cristo, diz assim, que ele é um texto longo, é uma carta longa, mas, resumidissimamente, ele diz assim, ele ensina que a felicidade se desenvolve no homem para passo com a capacidade que o homem tem de contemplar. Com a capacidade que o homem tem de contemplar o mundo à sua volta. Aí, nós que somos imediatistas, mas vê se eu tenho tempo de ficar olhando. Mas isso não é contemplação. Isso não é contemplação. Contemplar é pensar o que acontece à sua volta. À sua volta. É observar o mundo à sua volta e como você se posiciona nele. Contemplar é eliminar, combater, demolir o imediatismo dentro do seu coração. Ou seja, abandonar o imediatismo nas análises da vida diária. Não sermos rápidos. Eu tenho que fazer tudo depressa, então eu faço tudo rápido. Faz mal feito, depois passa o resto da semana corrigindo. Não prestou atenção, não viu, fez errado, tomou prejuízo, comprou errado, falou errado, e vai assim, numa sequência de erros. Uma sequência. Por quê? Imediatismo. Então, vamos contemplar, vamos prestar atenção no que fala o nosso filho para nós. Os pais não escutam os filhos. O menino começa a falar, ele já pega o celular aqui, toma aí, vai brincar. Ele não quer brincar, ele quer conversar. Mas eu estou cansado. Como assim? E seu filho te cansa? Não, ele pode encher a paciência às vezes. A gente também enche a dele. Com essa mania de sabedoria que nós temos, da lição de moral para os filhos, ele não está nem ouvindo. Você está lá, porque no meu tempo não era assim. Ele nem sabe o que é tempo. Ele não tem tempo de pensar, ele é criança.
E eu ser um chato, falando bobagem no ouvido dele, ao invés de educá-lo. Contemplar é prestar atenção no que se passa à nossa volta. Uma das grandes reflexões sobre felicidade vem de Montesquieu, aquele filósofo francês famosésimo. Ele diz assim, exatamente assim: se só quiséssemos ser felizes, seria fácil. Olha só que loucura. Se só quiséssemos ser felizes, seria fácil. Mas queremos ser mais felizes que os outros. E isso quase sempre é difícil, porque nós supomos que o outro é mais feliz do que realmente ele é. Ou seja, nós não queremos ser felizes, nós queremos que o outro tenha. Nós comparamos a nossa vida com a do outro. Nós queremos ter o carro que o outro tem, queremos ter a mulher que ele tem, queremos ter o marido que ele tem, queremos ter a casa que ele tem. Nós queremos o que o outro tem, sem sabermos o que o outro passa para ter aquilo. O que ele vem construindo ao longo das suas reencarnações. Se aquilo foi conquistado ou se foi tomado, nós não sabemos. Nós somos imediatistas, nós queremos. Se nós quisermos ser somente felizes, é fácil. Basta que nós queiramos de verdade. Pensemos no mundo à nossa volta. É possível ser feliz materialmente? Os espíritos dizem que sim, claro que é. Mas como eu posso ser feliz materialmente? Se você quiser ser feliz, pode. Tem como. O que não tem como é você querer ser o que o outro é. Por que as pessoas fazem tanta cirurgia plástica? Porque elas não querem ser o que elas são. Elas não querem envelhecer, não concordam com a lei de Deus. Velhice é natural. Nasceu, envelheceu, morreu. Não adianta aplicar botox, vai morrer. E vai ser muito engraçado. O dia que seu neto for lá exumar o que lhe restou, que ele tem que tirar o lixo, jogar na caixinha, está aquela pôr de bolinha assim, ó, silicone. Vai, vó, a senhora era de plástico? Já pensou coisa feia? Aqueles ossinhos lá e aquelas bolinhas de plástico. Vamos pensar na conjuntura. Vamos cuidar da saúde, mas vamos pensar na conjuntura. Vamos raciocinar sobre isso para que evitemos problemas presentes. Correr da lei natural, não. Nem se entregar ao desleixo, nem correr dela. Harmonizá-la. Mas é possível o homem ser materialmente feliz? Claro que é. Responde os espíritos. Basta que ele possua o que lhe é necessário. O que lhe é necessário. Só que nós somos aqui centenas de individualidades. Para cada um de nós, o necessário é diferente. Como é que nós vamos estabelecer uma regra? Não há regra. Não há regra. Cada um tem o conhecimento da sua necessidade. Aí entra um outro ensinamento. E os espíritos são tão agudos que eles dizem assim: o que os torna infelizes é a ambição e os caprichos, segura aí, ridículos. O que nos torna, os nós, encarnados, infelizes, é a ambição, quer dizer, querer possuir aquilo que não temos condições, e os caprichos ridículos. E olhem como nós fazemos isso. Olhem nas mãos das crianças os celulares que elas carregam, as televisões nos quartos das crianças, a vida de luxo. Tem gente que diz assim: eu vou levar meu filho à Disney. O sonho da vida dele é ir à Disney. É mesmo? Quantos anos ele tem? 4.
um menino de 4 anos sonha ir à Disney. Tá. Eu vou engolir essa, mas eu vou tomar um copinho d'água. Pelo amor de Deus. Nós estamos inflando esta criança, construindo um mundo onde ela vai encontrar caprichos ridículos. Vai ser difícil para ela ser feliz. Mas, para que nós saibamos qual é o necessário, nós precisamos discutir, pensar, refletir sobre um sentimento que é a sensatez. Nós precisamos ser sensatos, analisar os fatos à nossa volta, pensar à nossa volta, avaliar e escolher. Sensatez não é ter bom senso, é mais, para os espíritas, dilatando o conhecimento, é mais do que ter bom senso, é ter senso puro. Escolher aquilo que melhor influencia a comunidade onde nós vivemos, ou seja, a nossa própria família. Evitar escolhas, evitar ambições que alegrem somente a mim, que eleve o meu eu, mas escolher as coisas da vida que promovam o nós. Porque o nós promovido no ambiente familiar, você tem uma família feliz. Se nós não temos problema em casa, nós não temos problemas em lugar nenhum. Nós podemos ter dificuldade no trabalho, podemos ter dificuldade financeira, podemos ter dificuldade de saúde, mas, quando entramos em casa, fechamos a porta do nosso apartamento, estamos em paz, estamos felizes. Lá fora é problema de lá fora. Porque de nada adianta morar muito bem, ou mesmo num apartamento modesto, simples, num clima de guerra, onde cada um vive para si. Não, nós estamos em família exatamente nesta família que cada um está, porque no passado nós vivemos para si. E aí formamos inimigos, formamos adversários. E aí, então, já que vocês não conseguiram conviver na mesma rua, no mesmo país, se conflitando o tempo todo, agora vocês vão nascer pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, cunhado não, porque cunhado não é parente, mas a turma que vive dentro do mesmo telhado, sob o mesmo telhado. E aí, motivados pelas emoções sociais, nós começamos a conviver mais suavemente. Vamos descobrindo a doutrina espírita e aquela família vai se pacificando através do bom sentimento, do senso puro. O senso puro é um passo adiante. Essa sensatez, ela pode vir por intuição das experiências do passado, que nós herdamos dos esforços do passado e já nascemos com ela nesta encarnação. Ou vem pelo aprendizado, as dificuldades, os problemas que nos trouxeram a esta vida, serem enfrentados com equilíbrio. Enfrentar com sensatez é o quê? É você ter a dificuldade, enfrentá-la sem queixume, sem reclamação, sem rabugice. Aquela rabugice tão comum em nós imediatistas, que nós passamos por... Alguém passa pela gente, a gente está com dor de cabeça e tal. Como é que vai? Ah, vou mal pra caramba, estou com a dor de cabeça. Aí começamos a encher a cabeça do outro com a nossa dor. Gente, ele não tem nada com isso, ele só perguntou por uma questão de educação. Ele não quer saber se você está com dor de cabeça ou não. A dor de cabeça é sua. Vá ao médico. Vá à casa do caminho, toma um passe, mas não encha o ouvido do outro com as suas dores. Elas são suas, você as causou. Então, as nossas dificuldades não devem e não podem mais, para nós espíritas, ser motivo de falação no ouvido alheio. Isto é insensatez. Mas para que nós progridamos, para que nós tenhamos noção do que é necessário para nós, nós temos que ter senso puro. Portanto, a felicidade não está
no sofrimento. Tem religião e tem gente que diz, não, é necessário sofrer para progredir. Não, não é. É necessário se esforçar para se corrigir e do esforço vem naturalmente o progresso. Tão é verdade que no Evangelho está posto lá. Existe uma figura no Evangelho que fala da felicidade e do esforço para conquistá-la. E com esta figura nós encerraremos. Está lá, no Evangelho de Lucas. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. A porta estreita é o nosso esforço para o senso puro e para a conquista, a construção da nossa felicidade neste planeta e nesta encarnação. Fiquemos com Deus.